graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Quem está cuidando do som aí, deixa no mínimo. Eu vou contar um segredo para vocês que eu descobri, viu? Ter filha que trabalha na mídia e amigo diz que quando eu subo aqui e pego no microfone, tem que deixar no mínimo lá. Porque eu falo muito alto. Né, Isa? Diz que eu grito no ouvido dos irmãos. Então coloca no mínimo aí. Brincadeiras à parte, mas é verdade isso, viu? Deus abençoe a vida de cada um. Que bom nós estarmos juntos em mais um culto, em mais um domingo, com a presença do nosso Deus. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, de ver pessoas da minha família que está aqui hoje. Glória a Deus, glória a Jesus. Nós estamos em família. Nós estamos neste mês de janeiro, nós não estamos com nenhuma série, mas nós, desde a virada do ano, o pastor veio com uma palavra sobre a presença. Ele declarou sobre nós, sobre a nossa igreja, um ano da manifestação da presença de Deus. E a partir deste dia, então, as palavras têm sido sobre a presença de Jesus. E desde a abertura deste culto, os louvores, oferta, porque o Espírito Santo é aquele que alinha todas as coisas. Nós estamos falando da presença manifesta do Senhor. Então abram a palavra que está em Gênesis. Nós vamos continuar neste livro. Olha que mistério. O primeiro livro da Bíblia, então é bem facinho. Abram a palavra em Gênesis 28. O tema está projetado, sua presença é real. A pastora falou sobre a obediência na presença, nós seguimos a nuvem da presença em obediência. O Julinho falou sobre a presença, a Genevieve citou aqui de domingo passado, quando o Senhor visita Adão e Eva e eles se escondem do Senhor porque eles tinham pecado, e o Senhor fala: onde vocês estão? Sobre a presença que caminha com eles todo o tempo. E hoje nós vamos falar sobre a presença, sua presença é real, amém? Gênesis 28, nós vamos ler a partir do versículo 10. Eu queria que projetasse na NVT, tem como, Pedro? Ah, já tá? Ah, que benção, glória a Deus. Nós vamos ler do 10 ao 19, amém? O sonho de Jacó em Betel. Nesse meio tempo, Jacó partiu de Berseba e rumou para Harã. Quando o sol se pôs, chegou a um bom local para acampar e ali passou a noite. Encontrou uma pedra para descansar a cabeça e se deitou para dormir. Enquanto dormia, sonhou com uma escada que ia da terra ao céu e viu os anjos de Deus que subiam e desciam pela escada. No topo da escada estava o Senhor que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de seu avô Abraão, e o Deus de seu pai Isaque. A terra na qual você está deitado lhe pertence, e eu a darei a você e aos seus descendentes. Seus descendentes serão tão numerosos quanto o pó da terra. Eles se espalharão por todas as direções, leste e oeste, norte e sul. E todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio e de sua descendência. Além disso, estarei com você e o protegerei aonde quer que você vá. Um dia trarei você de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não tiver terminado de lhe dar tudo o que prometi. Então Jacó acordou e disse: certamente o Senhor está neste lugar, e eu não havia percebido. Contudo, também teve medo e disse: como é temível este lugar! Não é outro senão a casa de Deus e a porta para os céus. Na manhã seguinte, Jacó se levantou bem cedo,
pegou a pedra na qual havia descansado a cabeça, colocou-a em pé como coluna memorial e derramou azeite de oliva sobre ela. Chamou o lugar de Betel, embora anteriormente se chamasse Luz. Até aqui, vamos orar mais um pouquinho? Pai amado e Pai querido, aqui está a sua palavra. Faz segundo o teu querer e a tua vontade. Manifesta a tua presença, fala aos nossos corações, traz aquilo que já está preparado no céu para cada um de nós. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Nós lemos uma palavra que conta o sonho de Jacó. Mas antes de nós entrarmos na palavra que o Senhor quer, eu vou contextualizar bem rapidinho para vocês sobre a história de Jacó. Bem rápido. Jacó é uma pessoa muito conhecida na palavra do Senhor. Jacó foi gerado fruto de oração. A sua mãe era estéril. Nós lemos aqui que o avô de Jacó era Abraão. O pai de Jacó era Isaac. E ele é o Jacó da promessa da aliança. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele nasceu debaixo de oração, veio junto com um irmão chamado Esaú, é uma história muito conhecida, e ele nasceu, primeiro nasceu o seu irmão Esaú, depois nasceu ele agarrado no calcanhar do seu irmão, Esaú, puxando a perninha de Esaú para baixo, e levou o nome de Jacó, Jacó o traiçoeiro. Nós vimos nessa palavra na palavra de Deus em Gênesis anteriormente, que então esses irmãos cresceram. Jacó rouba a primogenitude. Aleluia, Julinho, glória a Deus. Ele rouba a promessa do primeiro, essa palavra é difícil, do seu irmão Esaú. Então, o maior que nasce primeiro tinha a bênção do pai. Mas Jacó, junto com a sua mãe, eles fazem um plano e roubam então a bênção do irmão. O pai abençoa então Jacó quando pensava que estava abençoando Esaú. E a gente leu, este momento que nós lemos, é um momento que eles descobrem essa trapaça deste homem chamado Jacó, esse jovem ainda, e ele então foge. A mãe dele fala assim, olha, foge. Pernas para quem te quer, que você vai ser descoberto. Foge, você vai então para a casa do seu tio, o tio Labão, que nós também vemos na história mais para frente. Então a mãe fala, foge do seu irmão, que é onde nós lemos. Então Jacó foge e ele adormece, ele cai num sono, que é o que nós lemos aqui, tem um sonho. Quando ele acorda, antes de nós iniciarmos a palavra, nós sabemos que então esse Jacó vai para a casa de Labão. Jacó é explorado por esse tio, porque chegando nesta casa, Jacó se apaixona por uma prima. Ele tinha 2 filhas, tinha a Lia e tinha a Raquel, esse tio. Ele se apaixona pela mais nova, que diz que era linda, chamada Raquel. Lia diz que tinha um olhar meio sem graça. Mas o pai, o que o pai fala? Não, você vai casar assim com ela. Mas esse tio faz o quê? Ele não dá a filha mais nova que ele se apaixonou. Ele dá primeiro a filha mais velha, Lia. E então Jacó tem que trabalhar a mais para ganhar a mão da filha mais nova, que é Raquel, por quem ele se apaixonou. Então tem uma história com este homem. Este homem depois, no decorrer da história, é perdoado por este irmão, se reconcilia. É uma história linda e é o Jacó da aliança com Deus. Mas nós vamos deixar essa história, eu fiz uma história rapidinha, só para a gente contextualizar quem é esse Jacó. Nós vamos ficar na palavra do Senhor, que nós lemos do sonho de Jacó. Nós sabemos então que ele adormece neste lugar e Deus dá um sonho para Jacó. Deus dá um sonho aonde o Senhor fala com este homem através de um sonho profético. O Senhor fala uma palavra linda para ele.
o Senhor fala, olha, eu sou o seu Deus da aliança. Então vamos imaginar, ele é aquele Jacó que tinha mentido, tinha trapaceado e adormeceu, estava fugindo. O Senhor aparece para este homem e fala, eu sou contigo. Deus apareceu para ele e diz, eu sou o Deus da aliança que escolhi você. Eu sou o Deus do seu avô, o do seu pai e também o seu Deus. A palavra fala que ele viu uma escada que ligava do céu à terra, da presença de Deus, e anjos do Senhor voando, o Senhor dizendo, eu darei ordem. É o Salmo 91 em sonho, eu darei a ordem aos meus anjos, que te guarde, Jacó, nesta travessia e em todo o tempo aqui nessa terra. Então o Senhor aparece para aquele Jacó e vai colocando no coração dele uma promessa. A promessa que o Senhor tinha com Jacó. A aliança que o Senhor tinha com Jacó. Mas algo me chamou a atenção no versículo 16, e é sobre isso que eu quero falar com vocês. No versículo 16 diz assim: então Jacó acordou e disse, ele já não estava mais dormindo, certamente o Senhor está neste lugar, e eu não havia percebido. Algumas versões diz, e eu não sabia. Eu quero dizer que a presença do Senhor estava com Jacó em todo o tempo. Assim como a presença de Deus está conosco em todo o tempo. Mas ele não havia percebido. Existia uma falta de percepção. Existia uma falta de cuidado. Existia uma falta de entendimento. Existia um não posicionamento, uma falta de coragem, como o irmão trouxe. Eu não percebi a presença do Senhor. E antes de iniciar a palavra, eu quero fazer umas perguntas para vocês, que o Espírito trouxe para o meu coração. Você, nós que estamos aqui, tem percebido a presença do Senhor em todo lugar que você está? Eu não estou falando da presença do Senhor aqui, somente no culto aos domingos. Nem somente naquele sonho profético que fez com que aquele homem acordasse daquele sono. Acho que um sono físico e também espiritual. Você tem percebido a presença de Deus em todo o tempo, nos momentos difíceis, nos momentos em que as coisas não vão bem, ou nos momentos felizes, nos momentos que nós não estamos na casa de Deus, você tem percebido a presença do Senhor? Ela tem sido para você algo muito presente, como o Julinho pregou, o presente da presença, e muito preciosa, que nos é perceptível. Outra pergunta, você acha que a presença de Deus estava com Jacó somente após o sonho profético? Não. A presença de Deus estava com ele, como nós já dissemos, em todo o tempo. Você acha que a presença de Deus está com você o tempo todo? Amém. Glória a Deus. Sabe que essa falta de percepção, de sentir a presença, mexeu comigo quando eu preparava essa palavra, porque nós vivemos em momento que para nós falarmos que nós estamos sentindo, que a presença de Deus está, lugares em que tem alvoroço, lugares em que tem barulhos, e não tem nenhum problema, porque a presença de Deus se manifesta no barulho, no alvoroço, mas é muito mais fácil nós percebermos essa presença no momento do barulho, do alvoroço, do sonho profético, da palavra profética. É muito mais fácil nós percebermos. Mas eu quero dizer para você que a presença de Deus está também no momento silencioso,
No momento que você está sozinha no seu quarto, desesperada, sem saber o que fazer. No momento em que aquele jovem está se escondendo do Senhor, não queria encontrar com ninguém, acho que muito menos com a presença. Quando nós fazemos coisa que desagrada o Senhor, a presença do Senhor está. Nós precisamos acordar. Muitas vezes da letargia, da dormência, nós oramos aqui hoje, no despertar da presença, pelo despertar, e muitas vezes o Senhor precisa despertar mesmo o nosso coração, a nossa vida, para que nós não sejamos negligentes com a presença silenciosa de Deus. É muito fácil nós respondermos à presença quando ela é manifestada através de um sonho profético. Quando ela é manifestada através de uma palavra profética, nós prontamente respondemos. É muito fácil nós respondermos à presença quando um paralítico levanta da cadeira, quando a gente vê pessoas sendo curadas. Mas quando há silêncio de Deus, quando nós estamos passando por aflição, nós temos notado a presença do Senhor. Nós temos dito sim para essa presença. Porque foi algo muito diferente. Quando Jacó acordou deste sonho, o Senhor tinha aliança com Jacó. E Jacó não precisava ter roubado a primogenitude, porque o Senhor já tinha dito anteriormente que seria dele. Mas eu quero dizer que quando ele acordou daquele sonho, ele fez algo. O Senhor já tinha aliança com Jacó. Mas Jacó acordou daquele sonho e disse: agora eu terei aliança com Deus. Agora eu vou responder a essa presença. Agora eu pegarei uma coisa, uma pedra, e eu colocarei em um lugar e eu falo: Betel, casa de Deus. A presença está aqui. Nós precisamos nos policiar com esta falta, não sei da presença, não senti a presença, não estou vendo a presença. Entro e saio às vezes de culto e falo: que coisa mais sem graça, não senti. Vocês já ouviram isso? Nossa, não senti a presença neste culto, não senti a presença nessa palavra, não senti a presença. Está acontecendo alguma coisa de errado, porque a presença do Senhor está em todo o tempo. Nós precisamos ver, será que nós estamos Jacós dormindo acordado e não sentindo a presença de Deus que está cuidando de nós em todo o tempo? Nós precisamos entender o que está faltando, qual é a graça que está faltando, porque a graça de Deus já está sobre nós. Então, que graça está faltando para nós? Para nós decidirmos viver essa presença. Dizer sim para essa presença, nos aliançar com a presença em todos os lugares, em todo o tempo, em tudo que nós fizermos. O Julinho falou para domingo com a gente, que a presença de Deus anda junto na viração, ela está junto, em todo o tempo. E muitas vezes nós esperamos algo miraculoso, espetacular, não que o Senhor não possa fazer, como nós já dissemos. Mas nós sabemos, hoje eu respondi uma amiga no Instagram, ela postou algo, eu vou falar, que o Senhor me lembrou, ela postou assim: que eu possa viver o extraordinário de Deus. Na hora eu falei, eu vou responder em amor. Aí eu respondi assim para ela: que eu possa viver os dias extraordinários de Deus. Aí na hora eu chamei ela no direct e falei assim: você já vive os dias extraordinários de Deus, porque os dias extraordinários de Deus são nós vivermos os dias ordinários de Deus em amor, na presença, em gratidão, contemplando a presença de Deus. E ela respondeu: obrigada, Teloana. Obrigada, eu vivo o extraordinário de Deus. Porque nós viramos o ano e a nossa expectativa é: eu quero o extraordinário de Deus. Ele pode sim fazer algo para nós, que aos nossos olhos naturais sejam extraordinários, que para Ele não tem nada de extraordinário, porque Ele é o Deus de todas as coisas. Mas nós temos que entender que a presença está nos ordinários. O que são ordinários? Nos dias comuns.
nos dias que a presença não nos deixa. Porque se nós ficarmos procurando por aí, por essa presença só barulhenta, por essa presença que só às vezes responde aquilo que é desejo do meu coração, porque se não responder não é a presença. Isso é religiosidade. A religiosidade está fazendo pessoas correr para lá e para cá atrás da presença. E muitas vão se perder porque não estão sentindo a presença. A presença está do lado e ela não percebe, porque ela procura para lá, profecia para cá, para lá, para cá, para lá. Amém. Se o Senhor tiver uma palavra profética para você, vai se cumprir. Deixa baixo aí o negócio. Corta. Oh, aleluia, Jesus. Ai, Senhor da glória. Porque quando a religiosidade entra, nós nos desconectamos facilmente da presença de Deus. Nós precisamos entender, então, que a presença de Deus, ela pode ser percebida de uma forma quieta, silenciosa e não deixar nenhum momento de ser a presença de Deus. Eu quero falar alguns exemplos para vocês de presença silenciosa de Deus. Sabe quando nós pedimos perdão para alguém, quando o Senhor nos pede, e a gente vai lá e faz? Presença silenciosa de Deus. Sabe quando nós falamos de Jesus para alguém? O irmão falou, tenha coragem, fala de Jesus, fale alguma coisa, fale a palavra. E a gente vai lá mesmo com medo e pede para o Senhor nos encorajar e vamos lá e falamos uma palavra. Sabe o que é isso? A presença, não tão silenciosa, né? Eu estou dizendo silenciosa. É uma presença que não precisa ser vista por muita gente, nem por 10, nem por 15, talvez por uma pessoa. Aquela que o Senhor te pedir para ir manifestar a presença. Encontros diários que manifestam a presença do Senhor através da nossa vida é presença silenciosa de Deus. Jacó não era um homem bom, como nós vimos aqui. Ele não era um homem completo, ele não era um homem que tinha todos os atributos, embora com a caminhada na presença do Senhor, o Senhor foi transformando o coração dele. E eu quero dizer que nós também muitas vezes não somos essas pessoas boas, mas eu quero dizer para vocês que o encontro e a intimidade com a presença vai moldando o nosso coração, o nosso caráter, fazendo com que nós manifestemos a presença do Senhor. Mas se você está aqui hoje, eu quero te encorajar. Não espere ser uma pessoa perfeita, porque perfeita é só o Senhor. Não espere ter experiências, não espere ler a Bíblia inteira em hebraico, aramaico, grego, não espere fazer cursos para manifestar a presença de Deus. Manifeste a presença de Deus pelo caminho. No crescimento, aonde você está, com a tua imaturidade. Eu vi alguém lindamente falando, mas eu sou um bebê na fé, um bebezinho na palavra.
na sexta-feira, mas ele estava manifestando a presença de Deus para um amigo. Eu achei aquilo tão lindo. Porque Deus usa os bebês na fé, os que estão iniciando. Nós precisamos estar sensíveis à presença de Deus em todo o tempo, porque nós fomos chamados para manifestar a glória de Deus, a presença de Deus. E a criatura está ansiando, está gemendo, está esperando com ansiedade para ver a nossa manifestação da presença de Deus. O que nós estamos esperando para manifestar essa presença? Sabe que quando Jacó pegou aquela pedra e instituiu como o lugar da presença, como Betel. Betel é chamado, é casa de Deus, significa casa de Deus. O Senhor me fez uma pergunta. Você tem manifestado a presença de Deus na Betel, aonde eu te coloquei? O que é a nossa Betel? O que é a nossa casa de Deus? Nós podemos elencar algumas Betéis aqui. A igreja que nós frequentamos é a nossa Betel? Sim. A família que nós estamos é a nossa Betel, a nossa casa de Deus. O trabalho que o Senhor nos confia é a casa de Deus. A vizinhança, os amigos, o lugar que o Senhor coloca a nossa vida tem que ser a nossa Betel. Tem que ser a casa de Deus, porque o Senhor sempre vai colocar a gente em um lugar para falar através de nós, para cumprir um propósito, para derramar a presença dEle. Agora, quando eu deixo essa presença passar despercebido, assim como Ele falou, quando eu deixo essa presença, nem sabia que tinha presença dentro de mim, nem sabia que tinha presença, nem sabia que isso era presença, nem sabia o que eu estou ouvindo era presença, nem sabia que aquilo que eu já vivi era presença. E eu vou deixar isso passar, e eu vou então seguir aquilo que eu chamo de instinto. Aquilo que eu chamo de evolutivo. Aquilo que eu chamo de o dia que eu acordei, eu vou abrir lá e vou ler o que é para eu fazer, como uma autoajuda. E eu vou então dando cabeçadas. E eu vou então fazendo da minha cabeça, não vou fazendo aquilo que é vontade do Senhor, porque às vezes a presença do Senhor, a vontade do Senhor, nós precisamos fazer mesmo que existe algo ali que não está de acordo com a nossa vontade. Se nós continuarmos lendo, a gente falou rapidinho, Jacó queria casar com um e teve que casar com outra para depois casar com uma. E a presença de Deus era com ele? Era com ele. Então nós precisamos entender que quando é a presença de Deus, talvez vai ter que doer, nós vamos ter que fazer do jeito de Deus, mas nós precisamos fazer. Nós precisamos nos aliançar com Ele. Eu vou ler rapidinho com vocês não precisam abrir. Em Gênesis capítulo 35. Depois que Jacó já tinha, porque esse Jacó teve um encontro também com Deus, e que Deus mudou o nome dele de Jacó, o traiçoeiro, Jacó, aquele que vem agarrado no calcanhar. Deus deu um novo nome para ele. Deus deu o nome para ele de Israel. Israel, aquele que luta com o Senhor e prevalece. Jacó encontrou com o Senhor, teve uma presença de um encontro com um anjo. Lutou ali com aquele anjo. Porque sabe o que? Por que ele lutou? Porque ele disse assim: eu não quero ficar sem a sua presença. Eu não vou para lugar nenhum se o Senhor não estiver. Eu não vivo sem a sua presença mais. Eu agora estou com uma aliança contigo. E o Senhor então muda o nome daquele homem de trapaceiro, de traiçoeiro,
para o homem que prevalece com Deus, o homem que mudou a vida, o homem que sente a presença em todo lugar. E eu vou ler com vocês o capítulo 35, quando o Senhor dá uma ordem para Jacó, diz assim: Deus disse a Jacó: apronte-se, Jacó, e mude-se para Betel, e estabeleça ali. Ao chegar, construa um altar para Deus, que lhe apareceu quando você estava fugindo do seu irmão Esaú. Jacó disse à sua família e a todos que estavam com ele: jogue fora todos os seus ídolos pagãos, purifiquem e vistam roupas limpas. Nós vamos a Betel, onde construirei um altar para o Deus que respondeu às minhas orações quando eu estava angustiado. Ele tem estado comigo por onde eu ando. Olha que coisa linda. Ele reconheceu que aquele lugar aonde ele era tido como traiçoeiro e trapaceiro, era o lugar que o Senhor visitou ele, era na fraqueza que ele estava vivendo. E o Senhor disse: volte àquele lugar onde você reconheceu a minha presença e coloca ali uma pedra e jogue fora tudo aquilo que você carregava com você, que não é da minha vontade, tudo aquilo que não me agrada, tudo aquilo que você tem aí, a sua família também, tira fora e volte lá com as suas vestes limpas, volte lá do jeito que eu te chamei, more naquele lugar, estabeleça ali a minha casa, a Betel de Deus. Talvez se nós não cumprirmos aquilo que o Senhor nos pedir, preste atenção, estão dormindo aí? Tem algum Jacó sonhando? Não, né? Está todo mundo acordado. Se nós não cumprirmos aquilo que o Senhor nos pedir, quando nós estamos talvez em momentos chamados Jacó, em momentos que nós talvez estamos desagradando a Deus, mas Ele faz um pedido para a gente naquele momento, e nós precisamos nos posicionar e colocar uma pedrinha ali chamada casa de Deus. Se nós não obedecermos, não estabelecermos a aliança e a presença, quando o Senhor chegar mais tarde, aparecer para nós e falar: volte para aquele lugar onde eu te encontrei, aonde você vai agora passar os seus dias com a sua família, onde vai ser ter um lugarzinho lá, não vai ser mais pedra, Jacó, vai ter um travesseirinho de pena de ganso. Se Jacó não tivesse estabelecido esse lugar, ele teria como ir lá, como voltar para Betel? Ele teria um lugar para voltar e para estabelecer o lugar do Senhor? Se ele não tivesse percebido a presença? Nós não precisamos esperar o Senhor descer na terra para falar conosco como Jacó. O Senhor fala da forma dele e da maneira dele. O Senhor fala através da palavra, o Senhor fala através de passarinho, fala através das flores, né, Gê? O Senhor fala do jeito dele. Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos dizer: eis-me aqui, porque o tempo está passando. E eu quero dizer que muitas vezes nós deixamos a presença passar, não queremos saber, imperceptível, porque dentro aqui, ó, tem muitas coisas. Dentro aqui tem mágoa, dentro aqui tem ferida, dentro aqui tem uma história que só o Senhor sabe. Jacó tinha uma história. As pessoas da palavra do Senhor que o Senhor escolheu, todas elas, se nós lermos, todas tinham histórias difíceis. Não pensem vocês que não. Mas elas precisaram deixar para o Senhor os problemas, as mágoas, o que atrapalha de ouvir a presença. Nós precisamos reconhecer quem nós somos. Reconhecer o que nós fazemos, o que nós fizemos. Reconhecer para o Senhor. Muitas vezes nós não vamos reconhecer para pessoas,
Se o Senhor pedir, sim, mas se Ele não pedir, é para Ele que nós temos que reconhecer. Reconhecer as nossas fragilidades, reconhecer os nossos erros, reconhecer as mágoas, reconhecer aquilo do meu passado que me dói. Eu preciso reconhecer e eu preciso me arrepender. Eu preciso nascer de novo, assim como o Senhor fez aquela pregação linda para uma pessoa só. Nicodemos, nasce de novo, mas dentro da barriga? Não, dentro da barriga você já não cabe mais. Nasce de novo pelo Espírito. Vem ser de novo aquela pessoa que o Senhor te chamou. Se arrependa, reconheça e caminhe na presença. Deixe o Senhor mudar planos, mudar a direção de barco, mudar expressões faciais, sorria mais. Seja uma pessoa mais humilde, menos egoísta, menos soberba, menos arrogante. Ouça mais as pessoas. Acolha com seu ouvido, acolha morador de rua, escute a história, dê bom dia, pergunte se está tudo bem, escute a resposta. Vamos começar a perceber a presença diária do Senhor. Eu quero contar rapidamente para vocês, rapidinho, um testemunho. E quando nós contamos testemunho, só antes de eu contar, a gente não conta testemunho porque nós somos bons. Nós contamos testemunhos porque nós reconhecemos essa presença. Quando nós testemunhamos algo, é porque nós não deixamos a presença do Senhor passar imperceptível. E eu quero contar para vocês que esse ano nós fizemos uma viagem em férias. Tem 2 ali da minha família que estavam junto. A gente estava numa farofada toda, a gente estava em 20 pessoas. Foi uma bênção do Senhor. Nós viajamos juntos para passar Ano Novo e Natal na casa da minha sogra, do meu sogro, em Paraty. Mas como em todo lugar que o Senhor leva, e em todo lugar que nós vamos, não é sobre mim, é sobre a presença, não é sobre vocês, é sobre a presença. Deus tem um propósito nas nossas vidas. E eu estava naquele lugar, estava no banheiro, e de repente tinha 2 moças que nos ajudavam, porque nós estávamos numa turma grande, e elas nos ajudavam na bagunça da família. E uma delas, eu não sabia qual era, estava com a porta fechada, começou a cantar um louvor. Baixinho. E naquele momento o Espírito Santo começou a falar comigo. Eu poderia ter feito o quê? Ai, Jesus Cristo, não estou ouvindo. Não é a presença, deixa passar, deixa para depois. Mas o Senhor começou um particular. Eu preciso que você fale com ela. Eu tenho algo para você entregar para essa mulher. E ele começou. E eu ali orando no banheiro, e o Senhor falando. E ela foi embora. E eram 2, não sabia então qual era. E o Senhor começou. Falando da vida daquela mulher para mim. Que ela conhecia o Senhor. Que ela tinha se desviado. Que ela amava o Senhor. Que ela já tinha estado no Santo dos Santos. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E ela não estava mais no Santo dos Santos, naquele lugar da presença, e eu precisava falar com ela. E eu não sabia quem era. Então fiquei lá, olhando, ouvindo, escutando, e de repente a irmã falou: eu conheço Jesus, sou crente, sou da igreja, aquelas pentecostal, acho que era assembleiana, mas a minha irmã, essa aqui, ó, deu um cutuco. Os irmãos gostam de entregar os irmãos. Essa aqui deu um cutuco. Ah, né, desviada, né? Ixi, tá no mundão. Falei, é que essa joia preciosa. É que essa joia que eu preciso conversar. Aí eu lá onde eu estava, soltei uma assim bem, olha, é só um caminho, o caminho é estreito, é só Jesus, né? Deram uma risadinha entre elas, entenderam o mistério, o Senhor falou, não é em forma de presença, de brincadeira, não é na brincadeira não, é para você falar o que eu te falei lá dentro. Falei, Jesus. E comecei a orar, e os dias foram passando, eu falei, meu Deus, está se aproximando o dia de eu ir, como que eu vou embora sem entregar a pérola? Eu sei que um dia nós ficamos só nós 3 num cantinho, a familiagem foi cada uma para um canto, estava ali, mas não estavam ali percebendo. Então eu comecei a conversar com aquela mulher, tudo aquilo que o Espírito Santo tinha colocado no meu coração. Comecei a entregar para ela daquela presença e falar, e ela começou a chorar, e eu comecei a dizer para ela, volta como você está.
Ela quis dizer o que ela estava fazendo. Eu falei, eu não quero saber. Eu não quero saber, porque sabe, nós temos, irmãos, nós temos uma grande falha em querer apontar, em querer acusar, em querer saber o que o irmão está fazendo, o que o irmão deixou de fazer. Isso é religiosidade, nós vamos ter que tomar cuidado e nós também vamos ter que dar conta disso. Como que está fazendo, do jeito que está caminhando, isso não nos cabe. O Senhor diz que cabe a nós orar, interceder e amar. Então, cuidado com aquilo que nós temos apontado. Muito cuidado. Então, eu falei, eu não quero saber da sua vida. A sua vida é do Senhor e não é minha. Eu só quero dizer para você, volte. Volte para o Senhor. Volte para os caminhos do Senhor. Jesus te chama e te ama. E aí ela chorou, agradeceu, a irmã contou uns mistérios para mim, a outra da igreja contou algo que também alegrou muito meu coração. E ela disse, eu voltarei para a casa do Senhor. Por que eu contei isso para você, esse testemunho? Foi para dizer, nossa, Taluana, que espiritual. Não, foi dizer que se eu não tivesse percebido a presença, se eu não tivesse obedecido, eu não teria manifestado a presença e falado do algo mais importante naquela viagem para mim. Foi uma delícia estar com a família, sim, mas o mais importante era dizer, volta para Jesus, vem para o Senhor que Ele te ama. Eu precisava manifestar aquela presença, eu precisava ser o que o Senhor pediu para que eu fosse naquele lugar. Nós também, nós temos feito o quê? O que nós temos feito? O Senhor quer de nós algo. Eu já estou encerrando, já estou no fim. Existe uma frase que diz assim, as pessoas sempre serão, preste atenção, as pessoas sempre serão marcadas por nós, seja pela nossa indiferença, ou seja pela presença que carregamos. Forte ou não? Forte. E agora eu vou mais forte ainda. Se Deus cobra aqui, eu preciso cobrar aí. Se eu sou cobrada do Senhor, porque antes você mexe aqui, eu preciso mexer aí. E quando o Senhor fala para nós não sermos indiferentes, para nós marcarmos a vida das pessoas com a presença, eu não estou dizendo daquela panelinha gostosinha de 5 amigos que nós temos. Eu não estou dizendo daquele irmão que eu gosto de sentar no lado da igreja, que eu fico olhando para trás para ver se ele já chegou, para a gente ter uma conversinha no fim. Eu não estou dizendo de falar da presença para aquele da família que eu gosto. Eu estou dizendo de marcar a presença e não ser indiferente com todas as pessoas. Mas eu não posso ter intimidade, ter amigos íntimos. Não estou falando isso. Todo mundo aqui é grande. O Senhor teve íntimos. E nós podemos ter íntimos, porque existe afinidade. Mas eu estou dizendo como nós temos marcado a presença com aquele que nós temos afinidade e com o que nós não temos. Será com que aquele que nós temos infinidades, nós somos, aleluiado, ai, glória a Deus, querida de Jesus. E com o que nós não temos, boa noite, paz do Senhor Jesus esteja contigo. Tá vindo alguém aí na rua caminhando, com a cabeça baixa, vai pedir alguma coisa, deixa eu fechar o vidro, pelo amor de Deus, estou com medo de ser assaltado. Ou será que eu tenho coragem de abrir e falar, Deus é contigo, eu não posso te dar ouro e prata, mas Deus te abençoe, meu irmão, que você venda os seus bombons. O Senhor falou comigo e eu preciso falar com vocês. Examine o seu coração e veja o que você tem demonstrado. Temos estado indiferente, imperceptível à presença, ou nós temos transmitido a presença? E você, que já andou com a presença, que já viveu na presença, mas por talvez alguma coisa tem ficado longe da presença, volta para a presença. Não tem outro lugar, é na presença que nós somos curados. É pela presença que nós somos renovados.
É na presença que nós fazemos aliança como Jacó. É na presença que o Senhor muda a nossa identidade, muda o nosso caráter, muda o nosso nome. Sabe o mais interessante? Que quando Deus fala da aliança, da promessa, olha como Deus é lindo. Deus não fala que é assim, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Israel. Verdade, né, Julinho? Deus fala, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Jacó, mas esse que era o nome traiçoeiro? Olha que Deus lindo. Porque Deus conhece o coração. Deus não vai nos chamar daquele que nós seremos lá na frente. Não, Deus vai nos chamar agora. Dessa pessoa que está em obras, dessa pessoa que está querendo ser uma pessoa melhor. Ele vai falar o nosso nome mesmo. Neinha, Neia me contou ontem que o sobrenome dela é Neia Jardim. Ai, que bênção, né, Neia? Neia Jardim, essa mulher florida, alegre, que carrega a presença por onde ela entra. É assim que Ele vai nos chamar, pelo nosso nome, porque Ele conhece o nosso coração, que é o mais importante. Na história do Senhor, teve uma jovem, em 2 Reis 5, não precisam abrir, eu também não vou abrir, vou só contar rapidinho. Uma jovem que ela foi uma pessoa muito especial para carregar a presença. Existia um comandante de um exército da Síria chamado Naamã. E aquele homem era um homem temente a Deus, só que era aquele homem que adoeceu de lepra. Lepra naquele tempo via perdendo assim partes do corpo, era uma coisa que ia desfazendo, ele não conseguia achar cura. Mas na casa dele tinha uma menina que era escrava da mulher dele, da mulher de Naamã. Ela tinha sido comprada por alguns homens da Síria e estava lá dentro servindo, talvez cozinhando, lavando, limpando o pé, sei lá o que eles tinham que fazer naquela época, passando creme na mulher, não sei se tinha creme, arrumando o cabelo. Mas o que eu quero dizer é que aquela menina, do jeito dela, da forma dela, chegou para a mulher e falou assim: olha, eu sei quem pode curar. Eu sei quem pode curar o seu marido. Eu sei que se o seu marido for em um lugar, ele será curado. Eu sei que se ele for até um profeta, ele será curado. O que eu estou dizendo? Que aquela menina, uma menina improvável, uma menina que não tem nome na palavra, uma menina que devia estar suja, sei lá do quê, não sei se tomava banho, não sei se dentro daquela casa ela tinha, com certeza não devia ter as mesmas, é óbvio que não, as regalias, ela era uma empregada naquele tempo ainda, devia às vezes até ser humilhada, não sei, mas o que eu estou dizendo para você é que ela não deixou a presença de Deus passar, ela foi uma chave de Deus para aquele lugar, porque através daquela menina, aquele homem então vai até o profeta, faz aquilo que o Senhor manda, toma banho naquele lugar e ele sai curado. O que eu estou dizendo é que o Senhor quer fazer com nós do nosso jeito. Às vezes eu estou falando aqui com pessoas que estão dizendo, mas eu estou em casa, estou lavando prato, eu sou uma dona de casa, nem tenho profissão, eu nem sou nada, eu nem terminei meus estudos, eu nem tenho roupa para nada, O Senhor está dizendo que nós precisamos manifestar a presença de Deus. Não tem desculpa para nós. Nós precisamos, então, manifestar a presença. Em qualquer lugar, de qualquer jeito. Porque aquela menina, ela era uma escrava, mas ela não pensava como escrava. Nós temos que pedir para o Senhor, se nós somos pessoas livres, somos livres? Tem escravo aqui? Não. Tem algum escravo? Não. Somos livres. Por que nós somos livres? Porque o Senhor já comprou a nossa vida por alto preço, sim ou não? Preço de sangue. Somos livres. Não tem escravo aqui. Não tem mais escravidão no nosso meio, porque nós somos livres, porque existiu um homem chamado Jesus que desceu, morreu e ressuscitou por amor a nós. Mas o que eu estou dizendo para você, o que nós precisamos mudar aqui? Eu não posso carregar uma mente de escravidão. Eu não posso deixar que os pensamentos, que a acusação de Satanás, que pessoas, que medo, que o meu passado roube a presença de Deus. Eu preciso pedir para o Senhor, toca a minha mente.
limpa os meus pensamentos, cura minhas feridas. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho do teu amor. A Isabela Torino falou, ela vai cantar esse louvor, Jesus Cristo. Eu não sou mais escravo do medo. Não tenho escravidão, nós somos filho de um Deus Altíssimo, do reino do amor. Então peça para o Senhor, tira meu medo, cura os meus pensamentos, cura o meu coração, tira o passado que me aprisiona, tira minhas dores, cura. Eu entrego para o Senhor porque eu quero viver a presença, eu quero manifestar a presença, eu quero ser fruto dessa presença, eu quero falar dessa presença, eu quero viver. Aleluia! Quanto mais íntimos de Jesus, mais nós vamos entender qual é o propósito dele para nós. Quanto mais atento, quanto mais nós ouvirmos a sua voz, mais nós vamos entender o que ele quer. Mas eu ouvi algo que me chamou a atenção em um documentário essa semana, que me fez falei, que coisa estranha. Uma psicanalista, ela dizia assim, que a geração, estão aqui? Está acabando. Que a geração das crianças hoje, dos nossos filhos pequenos, ou daqueles que ainda vão nascer, preste atenção nisso, é uma geração que não reconhece mais as expressões faciais. Elas não reconhecem mais a expressão de tristeza, de alegria, de desaprovação, como os nossos avós, né, faziam, olhava pra gente, a gente já... Elas não reconhecem as expressões mais do rosto, sabe por quê? Porque elas estão distraídas. Elas estão distraídas. Elas estão imperceptíveis à presença dos pais, à presença das expressões dos rostos dos amigos. Se chateiam, se um amigo está triste, elas não percebem a presença. Essa psicanalista disse que as professoras estão tendo, e a G está aí, ela não vai me deixar mentir, que ensinar na escola como são as expressões. E por que você está falando isso, Talona, no meio dessa palavra de presença? Porque se os nossos filhos não estão reconhecendo as expressões, os olhos da presença das pessoas que estão ao redor, como eles vão se conectar com a presença de Deus? Como eles vão se conectar com os olhos que nós cantamos aqui, que saem chamas de fogo? Que nós possamos acordar, nós que temos filhos, sobrinhos, netos, e dar peraí, o Senhor está falando comigo. Os nossos filhos precisam novamente reconhecer que se nós estamos olhando bravo, fica no lugar, eu estou te exortando. Se eu estou feliz, se eu estou triste, se você me magoou, nós precisamos tomar isso de volta. A palavra de Deus fala em todo tempo, e já terminando, diz que depois, quando Jacó, ele luta com Deus, e destronca a perna, a coxa, e o Senhor muda o nome dele para Israel, como eu já falei para vocês, ele coloca em um lugar, um nome que o Senhor pede para ele colocar ali uma casa, através de uma pedra, que ele põe o nome de Peniel. O que é Peniel? Eu vi, face a face, a presença. Se os nossos filhos perderem a face nossa, dos amigos, será que eles conseguirão ver a face, a presença de Deus? Que nós corramos para retomar isso. E que o Senhor também nesta noite possa tocar nas nossas faces aí. Vamos tirar as faces carrancudas e colocar a face da alegria da presença do Senhor. Deixa o oleiro tocar no nosso coração. Jeremias 18 diz assim: o Senhor deu outra mensagem a Jeremias: desça até a casa do oleiro, e eu lhe falarei ali. Fui à casa do oleiro e encontrei trabalhando na roda, mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como desejava. Por isso ele amassou o barro e começou novamente. Deixa Deus tocar aí nesse barro. Deixa o Senhor tocar no seu coração nesta noite. Deixa o oleiro tocar.
A palavra é específica. Não era um vaso de cristal, era? Não. Então nós não temos cristalzinho aí. Tem cristalzinho? Que quebra fácil? O que é cristal? Cristal quebra fácil, né, gente? A gente vai lavar um negócio de cristal, misericórdia. Passou na torneira, encostou, tlim! É aqueles melindrosos. Não pode ouvir uma palavrinha de exortação. Pode ouvir um nada, sai correndo. Mas nós não somos vaso de cristais. Somos de aço. Aço como que é? Duro. Aquele coração duro. O Senhor fala, não estou ouvindo não. Não somos nem de cristal e nem de aço. Glória a Deus, nós somos de barro. Então o barro ele é maleável. Deixa Deus colocar as digitais dele aí. E depois ele fica durinho. Durinho para quê? Um vaso fica? Para o Senhor encher da presença. Para o Senhor encher da glória. Para o Senhor encher da unção. Recebe se você precisa receber. Para o Senhor encher da cura. Para o Senhor encher da libertação. Para o Senhor encher da salvação. Para o Senhor encher do novo de Deus. Para o Senhor encher de palavra profética, de sonho profético, de ousadia, de sabedoria, de revelação. Aleluia! E já terminando, Jacó fez uma aliança com Deus em todas as áreas. Ele entregou para o Senhor o controle. Entrega o controle da sua vida. Mas essa área, mais isso, mais aquilo, é difícil. Tudo. Entrega tudo. Volte para o Senhor. Viva a presença do Senhor na integralidade. Eu vou pedir para colocar um louvor, se possível apagar as luzes.